Viver em outro mundo. Capítulo 111. Escravos de guerra com olhos brilhantes. Zhao disse: isso é algo que devemos testar, certo? Vovô Green, os mortos-vivos não deveriam ser capazes de fazer o que você acabou de dizer também? Os olhos de Green também brilharam quando ele assentiu. Mestre, devemos ir imediatamente para o castelo da Montanha de Ferro, onde há algumas bestas espirituais que deixamos para trás. Vamos ver se é eficaz. Zhao concordou e, com pensamento, ele, seguido por Green e Meg, viajou para o ponto de teletransporte na praça do castelo. Eles não encontraram Meirin na sala de estar, nem encontraram Roqueade e Bloquear lá. Eles devem estar ocupados. No castelo, havia muitas coisas para fazer. Além de plantar sementes de alfafa na montanha, eles também se preparavam para plantar sementes de frutas oleaginosas. Sementes de alfafa foram plantadas na montanha e um dia virariam adubo, revirando o solo para que outras espécies de plantas pudessem ser plantadas. E o que eles decidiram plantar a seguir foram sementes de frutas oleaginosas. Essas sementes foram modificadas pelo espaço para que não tivesse seu ponto fraco de serem susceptíveis a pragas. Claro, eles poderiam simplesmente ter se livrado de qualquer praga com pesticida, mas temiam que isso apenas adicionasse veneno às plantações. Além de plantar essas sementes, os escravos também faziam outros trabalhos, como consertar o castelo. Era fácil ver que ainda havia muitos lugares que precisavam de reabilitação. Foi um grande trabalho. Felizmente, alguns dos mortos-vivos foram capazes de ajudar. Se uma pessoa não pode levantar algo, então deixe os mortos-vivos fazerem isso. Para lidar com este trabalho, Zhao havia deixado deliberadamente 100 mortos-vivos humanoides no castelo, enquanto os 200 homens restantes foram deixados defendendo a propriedade de Stony Mountain. Então agora, para ajudar os escravos e mantê-los seguros, havia 100 mortos-vivos humanoides e 400 espíritos bestas mortos-vivos vagando pelo castelo, guardando caso alguém tentasse entrar sorrateiramente. Enquanto Zhao estava na sala de estar, ele enviou uma mensagem a todos os mortos-vivos para encontrá-lo fora do castelo. Depois que isso aconteceu, An, que estava trabalhando com os escravos para consertar o castelo, viu os magos mortos-vivos acenarem um para o outro e então eles começaram a sair do castelo. Quanto às 400 bestas espirituais mortas-vivas que estavam patrulhando ao redor da montanha, todas elas começaram a convergir juntas em um local. Todos esses mortos-vivos logo foram até Zhao. Uma vez que todos os mortos-vivos se reuniram, Zhao acenou com o cajado fantasma em sua mão e disse: Palanques. Aqueles mortos-vivos imediatamente se alinharam em fileiras organizadas até formarem uma formação quadrada. Zhao não pôde deixar de acenar com a cabeça antes de acenar com o cajado novamente. Jogada. A falange começou a se mover lentamente, mas não havia confusão dentro da formação. Permaneceu limpo e afiado como uma faca. Com o comando de Zhao, todos começaram a se mover cada vez mais rápido, mas a formação permaneceu em sua forma de caixa. Ninguém se moveu muito rápido ou muito devagar. Green ficou animado assistindo a tudo isso. Para o clã deles, isso foi uma sorte inesperada. Esses mortos-vivos poderiam realmente marchar em uma formação que não se transformasse em caos, formando uma cavalaria. Isso foi muito importante. Com uma cavalaria, como seriam as batalhas? Pensar nisso era emocionante. Zhao continuou mudando a formação. Uma vez que ele entendeu o que esse recurso poderia fazer, ele deixou os mortos-vivos livres para cuidar de seus negócios. Então ele seguiu Green de volta para a sala de estar. Depois que Zhao e Green se sentaram, Mei tomou a iniciativa de preparar 2 xícaras de chá para eles. Green ainda estava animado quando disse: Mestre, esse recurso é realmente útil. Enquanto tivermos isso, não apenas o clã Buda terá uma cavalaria, mas será a melhor cavalaria do mundo. Esse recurso é capaz de maximizar as habilidades do que uma cavalaria deve fazer. Zhao assentiu. Embora ele nunca tivesse estado em um exército antes, nem nunca esteve em um campo de batalha, ele era um fã de coisas sobre os militares. Em sua vida passada,
Ele frequentemente assistia programas de TV sobre guerra. Na era das armas frias, antes dos fuzis e canhões, uma cavalaria bem treinada representava o poder absoluto. Se o clã Buda tivesse uma cavalaria tão poderosa, ninguém neste mundo ousaria se mover contra eles. Neste mundo, os especialistas mais fortes eram os do 9º nível. Eles eram tão poderosos que poderiam ser comparados a armas nucleares na Terra. No entanto, especialistas de 9º nível não eram tão facilmente enviados para um campo de batalha. Eles agiram mais como dissuasores. Se um clã não estivesse em uma situação de vida ou morte, eles geralmente não enviariam seus especialistas de 9º nível. Na maioria das vezes, esses especialistas se concentram no cultivo de portas fechadas, tentando entender as leis do céu. Eles esperavam fazer um avanço para o 10º nível. Todos acreditavam que, ao atingir o 10º nível, você estaria entre o reino dos deuses e se tornaria uma divindade. Por esta razão, quase todos os especialistas do 9º nível concentram seus esforços no cultivo e ignoram todo o resto. Ganhar a vida mortal e se tornar invencível era o objetivo deles. Portanto, em circunstâncias normais, você não veria nenhum especialista de 9º nível no continente. Era até raro encontrar especialistas de 8º nível enviados para a batalha. Em outras palavras, quando se trata do poder de um clã, o mais importante eram seus soldados. No continente, era permitido à nobreza ter soldados privados, especialmente nos seus feudos. Contanto que você pagasse seus impostos ao império e não lançasse uma rebelião, poderia continuar recrutando mais soldados privados. O rei geralmente fecharia os olhos para isso porque, afinal, esses grandes clãs nobres existem há tanto tempo que, mesmo que o rei quisesse controlá-los, ele seria impotente para fazê-lo. Mais importante ainda, alguns desses nobres tinham especialistas de 9º nível por trás deles. Mesmo que seu especialista não fizesse nada e apenas agisse como um impedimento, ninguém ousaria subestimá-los. O clã Buda foi banido por esse motivo. Seu poder era muito fino. Embora eles tivessem 2 especialistas de 8º nível, Gren e Merin, isso não era o mesmo que ter um especialista de 9º nível que poderia protegê-los de serem destruídos. Mas se o clã Buda tivesse a cavalaria mais poderosa do continente, ninguém ousaria fazer o que quisesse contra eles. Mesmo o rei do Império Aksu não seria capaz de colocar suas mãos sobre eles facilmente. Gren ainda tinha um olhar de excitação, mesmo quando disse, mas muitos mortos-vivos não são adequados para cavalgar. Veja-se bêbado e aqueles magos negros podem pegar qualquer besta espiritual grande de alto nível do pantano de carniça. Então nós temos um monte de bestas para montar e montar uma cavalaria. Sim, mas agora não só faltam bestas espirituais, mas também soldados treinados, disse Zhao. O rosto de Gren afundou. Ah, sim, infelizmente não temos ninguém com treinamento de cavalaria. Parece que esse plano deve ser adiado a longo prazo. Não importa. Podemos apenas construir uma cavalaria lentamente. Há tempo. Contanto que façamos alguns negócios com Laura, com o apoio de mais ouro, eventualmente seremos capazes de montar uma cavalaria. Parece que é a única maneira. Verde assentiu. Assim que ganharmos mais dinheiro, podemos comprar mais alguns escravos, e talvez até alguns escravos de guerra com os quais podemos montar uma cavalaria. Os escravos de guerra eram soldados derrotados que haviam sido relegados à escravidão. Essas pessoas tinham boas habilidades de luta. Havia até aqueles que eram guerreiros no 5º nível. No entanto, seus preços eram muito altos. Os escravos comuns podiam ser comprados por cerca de 10 moedas de ouro, enquanto os escravos de guerra tinham um preço mínimo de 1000 moedas de ouro. Havia até alguns que eram tão caros que tinham um preço alto de 10.000 moedas de ouro. Quando se tratava de escravos comuns, os donos de escravos geralmente só os alimentavam com coisas como arroz mofado, mas isso não acontecia com os escravos com habilidades militares. Os escravos de guerra geralmente eram muito bem tratados, alguns até tendo melhores condições de vida do que os plebeus livres. Essa era a diferença entre escravos comuns e escravos de guerra. Pode-se dizer que agora seria impossível para o clã Buda comprar um escravo de guerra,
mesmo que gastassem todo o seu dinheiro. Para formar uma cavalaria com escravos de guerra, eles precisariam de muito mais ouro. Aos olhos daqueles nobres ricos que tinham milhões de moedas de ouro, o clã Buda era quase como mendigos. Notas do tradutor: quando este capítulo mencionou que especialistas de nono nível podem ser comparados a armas nucleares, fiquei realmente cético. Mas então pensei em Rory daquele romance de J.S.D.F. Gatt e percebi que, com apenas um machado, ela era definitivamente poderosa o suficiente para acabar com uma cidade de pessoas. Viver em Outro Mundo Capítulo 112. Muito otimista ao meio-dia, Roquead e Bloquead, assim como Merin, voltaram ao castelo. Os três ouviram de Anne que Zhao e Gren haviam voltado. Eles ficaram surpresos porque sabiam que Zhao estava no espaço. Encontrando Zhao e Gren na sala de estar, Merin rapidamente se aproximou e perguntou: Mestre, Gren, por que você voltou? Algum problema? Verde sorriu. Está tudo bem. Só voltamos para testar uma coisa. Ele então explicou a Merin o que eles estavam fazendo, e os olhos dela brilharam. Ao longo dos anos, ela e Gren ajudaram a cuidar do clã Buda, então ela certamente entendeu o que isso poderia representar. Mas Gren então contou a ela alguns dos problemas que eles enfrentariam e, como uma panela de água fria, o entusiasmo de Merin esfriou, mas ela sentiu. Ah, sim, esses são realmente grandes problemas. No entanto, não acho que possamos resolvê-los comprando escravos de guerra. Esses escravos geralmente são prisioneiros de guerra ou criminosos com algumas habilidades. Eles não são boas pessoas. No campo de batalha, eles provavelmente não contribuirão com nada para nós. Essas pessoas são inúteis. Acho melhor comprar alguns escravos comuns e depois treiná-los com habilidades de cavalaria. Você diz como se fosse fácil, disse Gren, porque não podemos comprar escravos de guerra, mas outros grandes clãs podem. Seu velho não deve nos confundir com outros grandes clãs, porque eles têm força suficiente para lidar com escravos de guerra. Também não precisamos de dinheiro para comprar armas para os escravos. E por que não podemos treinar alguns escravos comuns para cavalgar uma besta e fazer uma cavalaria com isso? Eu acho que o seu caminho está certo. Além disso, o preço para comprar escravos comuns seria muito mais barato. Então Gren franziu a testa e disse: mas há um problema. Esses escravos geralmente não praticam artes marciais. Sua eficácia em combate seria limitada em comparação com os guerreiros. Merin sorriu levemente. Eu já pensei sobre isso. A razão pela qual algumas pessoas não conhecem nenhuma magia ou artes marciais é porque elas nunca tiveram a chance de estudá-las. Além disso, elas geralmente não teriam nada que pudesse ajudá-las em seu cultivo. No entanto, Mestre é capaz de cultivar vegetais mágicos no espaço. Depois de comer esses vegetais mágicos, observei que os escravos que já havíamos comprado se tornaram mais saudáveis. Se comprarmos mais escravos e os criarmos com essas condições, eu acho que em alguns anos, eles se tornarão soldados que poderão lutar por nós. Gren não fez objeções desta vez. Aqueles vegetais mágicos produzidos pelo espaço eram realmente incríveis quando comparados aos cultivados no continente. Por exemplo, os rabanetes mágicos no continente só poderiam ser considerados como um dos vegetais mágicos mais comuns porque a magia contida neles era muito pequena. Se um mago ou guerreiro comesse um desses rabanetes mágicos, eles não ganhariam muitos benefícios. No entanto, os rabanetes mágicos cultivados no espaço foram uma exceção. Eles continham magia poderosa, cerca de 5 vezes mais do que os cultivados no continente. Nesse ponto, eles não sabiam que outros vegetais mágicos o espaço poderia produzir, mas a quantidade de magia que eles continham não deveria ser menor do que os rabanetes mágicos e, de fato, alguns deles poderiam ser maiores. A força de Gren estava prestes a atingir o nono nível, e isso não estava relacionado aos vegetais mágicos. Com esse pensamento, eles não puderam deixar de se voltar para Zhao, que riu levemente. Isso deve ser fácil de lidar. Só precisamos esperar que o espaço suba de nível.
Então teremos vegetais mágicos suficientes para muitas pessoas comerem todos os dias. Isso não é algo para se preocupar. Zhao então acrescentou, e não são apenas vegetais mágicos. Também é possível que a carne de coelho de olhos azuis dentro do espaço também possa ser útil. Não seria difícil treinar alguns escravos para se tornarem guerreiros. Os olhos de Gren e Meirin brilharam com o que Zhao disse. Com o poder do espaço, eles seriam constantemente capazes de alimentar os escravos com alimentos que continham magia, como vegetais e carne. Se eles fossem usá-los, o progresso do treinamento de soldados seria muito alarmante. Se esses grandes clãs tentassem tal coisa, seria impossível porque mesmo eles seriam incapazes de alimentar seus soldados comuns com tantos vegetais mágicos. Parece que a coisa mais importante a fazer agora é nivelar o espaço, então seremos capazes de obter mais terra, disse Gren. Mais terra significa mais vegetais mágicos, e isso também nos ajudará a ganhar mais renda para o clã Buda. Mas isso levará tempo, então só podemos nos desenvolver lentamente. Não devemos ser impacientes. Meirin assentiu. Ah, sim, a fundação do clã Buda é muito tênue. Ainda somos muito fracos para expor nossa identidade. Mesmo agora, temos um inimigo misterioso e poderoso lutando contra nós. Neste caso, não podemos ser muito cuidadosos. Zhao concordou. Mesmo que tenhamos a capacidade de fazer uma cavalaria, ainda temos que ir passo a passo. Caso contrário, estaremos em perigo. Não podemos fazer muito e devemos permanecer discretos, disse Meirin. Acho que devemos nos concentrar apenas em trabalhar com Laura e ganhar algum dinheiro, para que possamos comprar plantas raras que ajudarão o mestre a aumentar o nível do espaço. Assim que o espaço atingir um nível alto o suficiente, será capaz de levantar a água do nada do corpo do mestre. Então você poderá aprender magia e artes marciais. Acho que, por enquanto, ter o senhor do clã Buda aprendendo magia e artes marciais é mais importante do que construir uma cavalaria. Todos reconheceram que o que Meirin disse estava certo. Se o espaço pudesse subir de nível um pouco mais rápido e levantar a água do nada do corpo de Zhao um pouco mais cedo, isso ressuscitaria o clã Buda de sua situação desesperadora. Verde assentiu. Ah, eu não pensei que esta velha teria uma compreensão maior do que eu. Bem, mestre, devemos voltar para a propriedade de Stony Mountain. Laura retornará em 2 dias e devemos concluir nosso acordo antes que possamos falar sobre outros negócios, como vender frutas oleaginosas, coelhos de olhos azuis e gnus escamados. Trabalhando com Laura, não é impossível ganhar algum dinheiro e desenvolver o clã silenciosamente. Devemos acumular dinheiro e poder silenciosamente, esperando o dia em que pode voar. Sim, o negócio mais lucrativo do mundo é um negócio de monopólio. Se nossos vegetais mágicos exclusivos puderem ser vendidos a um bom preço, teremos um monopólio do mercado em todo o continente. Será fácil ganhar mais dinheiro. Não precisamos nos apressar, disse Zhao. Verde assentiu. Devemos tomar nosso tempo para desenvolver lentamente o clã Buda. Desde que derrotamos Garan, temos sido um pouco otimistas demais. Não devemos esquecer que agora fomos banidos para o Blackwast sem capacidade de resistir. Zhao deu um sorriso irônico. Eles usaram o espaço para vencer Garan e, desde então, ficaram muito confiantes. Não se deve esquecer que a aristocracia não eram oponentes com os quais eles poderiam simplesmente lidar. Havia alguns clãs nobres que tinham especialistas de nono nível. E para aqueles que não o fizeram, eles estariam dispostos a pagar um certo preço para pedir ajuda de um especialista de nono nível. Antes, quando esses nobres estavam lidando com o clã Buda, eles nem precisavam pedir a um especialista de nono nível para ajudá-los. Não valia a pena por um preço tão alto. Eles também podem banir o clã Buda para o Blackwast e deixá-los se defenderem sozinhos. No entanto, se esses nobres descobrissem que o clã Buda havia feito uma reviravolta e até mesmo alguns grandes benefícios que eles desejavam, talvez desta vez eles pagassem o preço para enviar um especialista de nono nível. Zhao viu o quão forte Gren e Meirin, que eram especialistas de 8º nível, eram. Então,
Quão forte era um especialista no 9º nível. Zhao não ousou imaginar isso. Ele não podia simplesmente ficar no espaço para sempre e nunca mais sair. Depois que ele saiu, um especialista de 9º nível poderia derrubá-lo em um segundo. Nesse caso, eles estariam acabados. Pensando nisso, Zhao soltou um suspiro. Ah, sim, desta vez fomos muito otimistas. Parece que ficar discreto é bom. Vovó Amerim, à noite você deve descansar no espaço. Praticar lá vai ser bom para você. Se o clã Buda tivesse um 9º nível especialista, então ninguém ousaria colocar as mãos em nós. Notas do tradutor: agora não consigo parar de ver Zhao como o cara do monopólio. Quer dizer, ele já tem um chapéu preto e uma bengala. Viver em outro mundo. Capítulo 113. Laura retorna nos 3 dias seguintes. Zhao ficou em Stony Mountain. Nesse tempo, ele havia colhido seus rabanetes 11 vezes, além de ter ganho mais 2 pêssegos mágicos e mais 2 fornadas de frutas oleaginosas. Agora Zhao não precisava se preocupar em não ter rabanetes suficientes. O espaço lhe dera 10 vezes a quantia necessária para sua transação com Laura. Além disso, ele agora tinha 300 coelhos maduros, com 1000 filhotes de coelho, bem como 10 gnus com escamas adultos e 600 de seus potros. Mais importante ainda, Zhao também foi capaz de criar 30.000 peixes de fogo. Em todo o continente Ark, 30.000 peixes de fogo eram, sem dúvida, nenhuma gota no balde. Se ele realmente vendesse 30.000 peixes de fogo em um momento, isso causaria uma grande sensação, porque levaria um ano para render 30.000 peixes de fogo. Zhao podia imaginar o que aconteceria se 30.000 peixes de fogo inundassem o mercado. Isso obrigaria todos os grandes nobres a tentar descobrir de onde eles vieram. Se isso acontecesse, o clã Buda nem saberia como eles morreram. Quanto aos coelhos de olhos azuis, Zhao não pretendia vendê-los. Ele queria mantê-los por sua carne, para que fornecessem uma boa refeição para os escravos. Ah, carne! Para os escravos, era uma coisa rara. Pode-se dizer que seus pais, e até mesmo seus avós, nunca comeram carne antes. Claro, isso só tinha a ver com aqueles que nasceram escravos, porque isso geralmente significa que sua família foi escrava por gerações. Isso não era o mesmo que das Yuan, que já foram plebeus livres, mas foram forçadas a se tornar escravas. Eles já haviam comido carne antes, como de coelhos de olhos azuis ou porcos de pelo comprido. Nesses 3 dias, Zhao usou muita ração, mas para ele isso não foi nada. Ele foi capaz de lidar com aquela quantidade enorme com suas folhas de rabanete. Valeu a pena porque não só o coelho de olhos azuis era gostoso, como o espaço também os tornava úteis para quem praticava magia ou artes marciais. Embora a carne não tivesse o mesmo efeito mágico de seus vegetais, eles eram bastante adequados. Especialmente o peixe de fogo. Eles tinham um ótimo sabor e também proporcionavam muitos benefícios, com efeitos ainda mais surpreendentes do que a carne do coelho de olhos azuis. Comer a carne de um peixe de fogo era como beber uma poção mágica. Os gnus escamados também foram alterados. Agora eles tinham uma resistência incrível e sua velocidade de corrida era mais rápida. Antes eram como mulas de carga, mas agora eram quase como cavalos. Todas essas mudanças estavam relacionadas ao espaço. Ele havia modificado os animais para compensar suas deficiências. Esta foi definitivamente uma boa notícia para Zhao, porque isso o ajudaria a estabelecer um exército forte. Nesse período de 3 dias, Zhao acompanhou a situação da cidade de casa. A cidade vinha sofrendo porque agora eles não tinham uma rede de inteligência, deixando-os surdos e cegos. Isso porque eles não tinham mão de obra desde que seus assassinos se tornaram mortos-vivos e não trabalhavam mais para eles. Nessa época, Gren havia providenciado para que alguns assassinos se escondessem fora da cidade de casa. Eles estavam lá para impedir que alguém atacasse Stony Mountain e estavam esperando por Laura. No momento, a coisa mais importante para Zhao era o acordo com Laura, então ele queria saber o momento em que ela voltaria. Claro, isso também foi um teste para Laura. Se ela voltar e tomar a iniciativa de ir vê-los,
Isso mostrará sua gratidão e convencerá Zhao a formar uma cooperação mais profunda com ela. No entanto, se ela não for vê-los quando voltar, Zhao ainda cooperará com Laura, mas seria apenas casual. Como eles trabalharão juntos, Zhao teve que inventar uma maneira de explicar como ele conseguiu criar tantos peixes de fogo para que Laura não suspeitasse de nada. Na propriedade já havia fontes termais com alguns peixinhos de fogo, mas agora ele planejava colocar algumas das plantas vermelhas na vala do quintal da mansão. Quanto à origem dessas plantas vermelhas, Zhao não contaria a Laura e acreditava que ela não perguntaria. Afinal, todo mundo tem seus próprios segredos. 3 dias se passaram rapidamente e eles estavam ocupados. Todos os dias, ele melhorava a terra no cânion da Montanha de Ferro. Além disso, ele providenciou para que Meirin o ajudasse em um teste. Se nada estivesse crescendo no deserto negro por causa das toxinas das bestas espirituais do pântano de carniça, então a água do fosso ajudaria as sementes de milho a germinar e crescer. O espaço melhorou a água ao redor do castelo, dando-lhe um efeito de desintoxicação. No entanto, essa água era mais diluída do que a água espacial, então o efeito pode não ser tão bom. Mas Zhao queria tentar ver se poderia resolver o problema de consertar o solo preto. Como isso estava fora do espaço, ele teria que esperar alguns dias para ver se o milho cresceria ou não. Também durante este período de 3 dias, Zhao costumava entrar em contato com Bêbado e os outros magos negros para verificar seu progresso no pântano de carniça. Eles conseguiram percorrer 50 metros e também encontraram várias bestas espirituais mortas-vivas. Infelizmente, os níveis dessas bestas espirituais mortas-vivas eram muito baixos. Não havia utilidade para eles, então eles não os pegaram. Também havia algumas plantas no pântano, mas não eram nada de especial, então não foram coletadas. De qualquer forma, Zhao não os apressou. Ninguém sabia nada sobre o pântano de carniça, então o trabalho de Bêbado era apenas explorá-lo e entendê-lo. Quanto a Green, durante esses 3 dias, ele procurou plantas nas florestas. Infelizmente, as plantas que ele encontrou eram praticamente as mesmas que ele havia descoberto anteriormente. Nenhum deles permitiu que o espaço subisse de nível. As florestas ao redor da cidade de casa foram pisoteadas, então simplesmente não havia muitas bestas espirituais. Havia apenas algumas bestas espirituais de baixo nível, e elas não eram muito úteis para o espaço. Quando Green trazia qualquer uma dessas bestas espirituais de volta, esperando que elas aumentassem o nível do rancho espacial, o espaço diria que elas não tinham mérito e as destruiria. Zhao sabia que nivelar o rancho espacial seria difícil, mas não se preocupou. Agora ele já poderia manter 1000 animais no rancho. Este número certamente não era baixo. Mesmo que o rancho não subisse de nível, era o suficiente para ele usar. Ele queria se concentrar em criar coelhos de olhos azuis em vez de gnus com escamas. Além da carne, ele também podia usar o pelo do coelho para fazer roupas de inverno. Se ele pudesse fazer negócios com Laura com esses coelhos de olhos azuis, estaria pronto para criá-los em grandes quantidades. Quanto a criar esses coelhos nas minas de Iron Mountain, ele não tinha pressa em fazê-lo. Ele estava preparado para esperar até poder comprar algumas ferramentas, como um folha ou uma prensa de óleo. Não eram apenas folhas de rabanete, ele também podia alimentar os coelhos de olhos azuis com várias coisas, como excesso de frutas oleaginosas depois de usar a máquina para espremer o óleo. Mas como não podia fazer isso agora, estava preparado para esperar. 3 dias depois, à noite, fora da cidade de casa, os assassinos que esperavam acabaram de enviar a Zhao a notícia de que Laura havia retornado. Notas do tradutor no 1. Este capítulo foi confuso. A fazenda tem capacidade para apenas 1000 animais, mas foi mencionado que agora havia mais de 1000 animais. Provavelmente é minha culpa. Tenho apenas 82% de certeza de que traduzi os números corretamente. Viver em Outro Mundo capítulo 114. Vovô com Laura estava calmamente sentada na carruagem, enquanto Nier estava sentado ao lado dela. Esta carruagem não era como a comum que eles usaram para chegar à fortaleza de Montenegro,
onde tiveram que permanecer discretos. Esta carruagem era ornamentada, puxada por 4 garanhões da neve. Garanhões da neve eram bestas espirituais da água de 4º nível. Eles pareciam cavalos comuns, mas tinham um corpo branco com alguns elementos mágicos da água. Esses cavalos eram dóceis, por isso eram fáceis de domar. O único problema era que eram muito caros. Havia até alguns nobres no continente que não podiam pagar por eles. Garanhões da neve eram como símbolos de status. Quanto à carruagem em que Laura estava sentada, era ornamentada, construída com 2 camadas. A camada externa era feita de troncos de ferro. Não só era duro como aço, mas também podia bloquear a maioria dos ataques mágicos. A camada interna foi feita de algodão pã. Este material veio de uma planta muito particular, macio como algodão, mas também altamente elástico. Foi excelente para fazer uma variedade de móveis. Infelizmente, o algodão para pã tinha um rendimento muito baixo. No continente, uma pessoa comum não teria como pagar. Em outras palavras, você precisaria de milhares de moedas de ouro para comprar esta carruagem. E o valor total dos 4 garanhões da neve valia 50.000 moedas de ouro. Enquanto andava nesta carruagem cara, Laura tinha um rosto calmo. Sua transação foi concluída. No entanto, suas perdas não foram pequenas. Ela havia perdido um total de 300 guardas e, se não fosse por Zal, ela poderia nem estar viva. E Laura notou outra coisa. Alguém de seu clã deve ter descoberto sobre sua viagem à fortaleza de Montenegro e organizado pessoas para mexer com seus negócios. Isso não foi uma surpresa, pois ela sabia que a estrada não seria tranquila. No entanto, Laura ainda não queria retaliar. Ela não sabia se os que estavam contra ela eram dos escalões superiores de seu clã ou apenas um dos outros herdeiros. Se fossem os membros superiores do clã, isso seria problemático. Essas pessoas representavam todo o clã, então ninguém iria ajudá-la se ela decidisse revidar. Mas se fosse um dos herdeiros, isso não era grande coisa. Ela estava pronta para lutar contra eles para ver quem era mais poderoso. Com esse pensamento, Laura não pôde deixar de franzir a testa. Ela não tinha medo se fosse uma batalha de inteligência, mas também sabia que estava perdendo algo, um mestre. Seu pai, Kevin, não foi uma boa escolha porque, embora fosse um mago de 7º nível e pudesse ser considerado um especialista, ele tinha muito pouca experiência real em combate. Mesmo que seu nível de magia fosse alto, ele não saberia o que fazer em uma batalha. Era como se seu pai tivesse escolhido a carreira errada. Em vez de um mago, ele deveria ser apenas um alquimista. Pensando em escolher um mestre, Laura não pôde deixar de pensar em Zal. Ele era um misterioso mago negro que era realmente incrível. Ele não apenas salvou a vida dela, como também conseguiu vencer todos os obstáculos e se estabelecer próximo à cidade de casa. Laura havia verificado os antecedentes de Zal, mas não descobriu nada. Foi como se ele tivesse surgido do nada. Ainda assim, ela conseguiu descobrir o que aconteceu com Zal na cidade de casa. Foi precisamente por isso que ela acompanhou os acontecimentos recentes. Agora ela sabia de 2 lutas que ele havia travado, mas para ser honesta, ela não esperava tal resultado na última batalha. Ela tinha visto a força de Zal, então sabia que ele era muito forte, mas ainda não esperava que ele fosse capaz de lidar com alguém como Garan. Todos sabiam que os magos de luz tinham uma vantagem sobre os magos negros, mas, neste caso, o mago de luz foi derrotado e desapareceu sem deixar rastros, deixando muitas pessoas assustadas. Para dizer a verdade, Laura não se sentia totalmente à vontade com Zal. Seu momento foi muito casual e ele parecia estar morando fora da cidade de casa como se estivesse esperando por ela. Isso a deixou cética sobre quais eram os motivos dele. Embora Zal a tenha resgatado, não se esqueça que foram os magos negros mortos-vivos do imortal mercenário Grolp que atacaram, e o próprio Zal era um mago negro. Quem diria se havia algum tipo de conluio entre eles? Quando Nier se sentou ao lado de Laura, ela viu carrancuda, então não pôde deixar de perguntar: Senhorita, em que coisa infeliz você está pensando?
Laura se virou, viu a expressão no rosto de Nier e deu uma leve risada. Nada, Nier. Depois que chegarmos em casa, descanse um pouco. Amanhã iremos visitar o Sr. Zhao. Senhorita, você não está preocupada com o que ele pode fazer com você? Por que você tem que ir vê-lo? Nier ficou surpreso. Laura sorriu ligeiramente. Primeiro, temos que agradecê-lo por nos salvar e, segundo, aprofundar nossa conexão com ele. Nier assentiu. Ela não sabia muitas coisas e deixava esse tipo de maquinação para Laura. Ela era tão simples quanto um pedaço de papel. Foi isso que fez Laura sentir vontade de protegê-la. Nesse momento, a carruagem parou. Searle, o motorista, disse: Senhorita, chegamos em casa. Nier imediatamente abriu a porta da carruagem enquanto Sergio baixava o estribo, permitindo que Laura saísse da carruagem. A casa de Laura ficava no distrito de Xixiane, na cidade de Casa, um bairro rico e aristocrático onde viviam pessoas ricas. Embora Laura fosse apenas parte de um ramo familiar do clã Marquet, no continente, ninguém ousaria subestimar ninguém naquele clã, especialmente em um território tão pequeno como o Ducado Purcell. Afinal, o pai de Laura, Kevin Marquet, era o segundo herdeiro do clã, que era uma posição ainda mais elevada do que o grão-duque do Ducado de Purcell. O poder da Marquet Company se estende por metade do continente, tornando-a muito mais prestigiosa do que um mero duque do Império Axu. Por causa disso, a casa de Laura foi colocada na melhor posição no distrito de Xixiane, uma área deslumbrante que cobria acres. Assim que Laura saiu da carruagem, um velho foi ao seu encontro. Este velho era governante de sua casa, mas para Laura, ela o respeitava como se fosse seu avô. A mãe de Laura morreu quando ela era pequena, e esse velho a criou como se fosse sua própria neta. Ele ensinou muitas coisas a ela, e se não fosse por ele, ela não teria conquistado nenhuma das conquistas de hoje. Quando Laura viu o velho, ela imediatamente o cumprimentou. Vovô Kun, você não precisava vir pessoalmente até a porta. Você poderia simplesmente deixar que os outros o fizessem. Kun deu uma risada. Está tudo bem. Ouvi dizer que alguém tentou lidar com você. Claro que queria dar uma olhada para ver se minha pequena Laura estava ferida. Bem, o grupo de mercenários imortais. Esses bastardos, só de pensar neles me deixa louco. Mais cedo ou mais tarde, irei destruí-los. Já que eles ousaram lutar contra você, acho que eles não querem viver. As palavras de Kun não eram leves. Ele era forte com a força de um guerreiro de 8º nível. Na verdade, as habilidades de Laura nas artes marciais foram aprendidas com ele. Laura sorriu. Vovô Kun, você não precisa se preocupar com o imortal mercenário Grop. Enfim, onde está meu pai? Pela menção de Kevin, Kun não pôde deixar de dar um sorriso irônico. Ele está em seu laboratório. Ele queria pegar você, mas você sabe como é. Uma vez que ele comece com seus experimentos, ele vai esquecer o tempo. Deixa para lá. Laura sabia que tipo de pessoa seu pai era, então ela não se importava. Vovô Kun, você preparou algo delicioso para mim? Kun riu. Eu sei o que você quer quando voltar. Fique tranquilo, eu preparei algo delicioso. Eu deliberadamente mandei alguém comprar 2 peixinhos de fogo. Você acha que eles são bons o suficiente para uma refeição? Tendo ouvido falar de sua comida favorita, Laura não pôde deixar de comemorar em voz alta. Ótimo! Tem peixe de fogo. Ela puxou Nier com ela enquanto eles corriam para dentro. Nesse momento, ela se mostrava como uma verdadeira adolescente, nada como a fachada alta e decidida que mostrava aos estranhos. Olhando para Laura, Kun não pôde deixar de sorrir enquanto a seguia para dentro de casa. Viver em outro mundo. Capítulo 115. Empresário. Depois do jantar, Laura foi para a sala. Esta não era a grande sala de estar usada para entreter as pessoas. Era mais como uma câmara interna onde apenas os homens de maior confiança de Laura podiam entrar. Agora havia apenas 3 pessoas aqui: Laura, Nier e vovô Kun. Laura e Kun estavam sentados no sofá, segurando uma xícara de chá nas mãos, enquanto Nier estava ao lado de Laura. Laura bebeu seu chá e depois se virou para Kun.
Vovô Kun, amanhã estarei fazendo uma viagem para Stone Mountain para visitar Zhao. Você acha que esta é uma decisão certa? Kun também bebeu seu chá e acenou com a cabeça. Está tudo bem. Afinal, ele salvou sua vida. Recentemente, o nome de Zhao sempre pode ser ouvido na cidade de casa. Você deve saber que apenas alguns dias atrás, ele nos pediu ajuda com um carregamento de coelhos de olhos azuis, embora eu não saiba para que ele os quer. No momento, Stone Mountain tornou-se restrito e a maioria das pessoas nem chegará muito perto, mas amanhã irei com você. Não importa o que aconteça, Laura sempre pedirá a opinião do vovô Kun. Isso só mostra o quanto ela o respeita. Por causa do que ele disse, Laura sentiu-se aliviada. Kun olhou para ela e sorriu. Você tem dúvidas sobre Zhao? Laura sentiu. Ah, sim, comecei a ter um pouco de dúvida sobre ele. É que o surgimento dele foi coincidência demais. Além disso, ele é um mago negro, então temo que ele possa ter laços com o imortal mercenário Grop. Kun ainda estava sorrindo. Isso é improvável. Eu fiz uma verificação profunda dos antecedentes do imortal mercenário Group e parece que eles pertencem a uma organização secreta. Quando Zhao foi atacado, provavelmente estava relacionado a essa organização, que incluía Garan e os 3 guerreiros de nível avançado. Embora eu não possa descobrir mais do que isso porque esta organização é muito grande e misteriosa, tenho certeza de que Zhao não tem absolutamente nada a ver com eles. O rosto de Laura mudou. Existe tal organização? E os magos negros do imortal mercenário Grop fazem parte deles? Mas como Garan é um mago da luz, é improvável que ele esteja aliado a esta organização. Kun deu uma leve risada enquanto olhava para Laura. Garota boba, nada é impossível. Este mundo não é tão simples quanto você pensa. Você acha que todos os magos da luz são inimigos dos magos negros? Na verdade, neste mundo, os magos negros não são necessariamente maus, e os magos da luz são nem sempre limpos. É só porque a magia negra não tem uma boa reputação que muitas pessoas a entendem mal. Laura sentiu, compreendendo suas palavras. Então, se esta organização misteriosa tem o controle de forças tão fortes, então por que eles não mandam em nós? Porque ninguém no continente ouviu falar deles antes. Aqueles com força real não precisam dominar as pessoas deste mundo. Qualquer dinastia enfrentará destruição eventualmente, mas uma força que se esconde no subsolo será difícil de destruir. A presença dessas grandes forças está lá desde os tempos antigos, penetrando em todos os aspectos deste continente. Eles são definitivamente uma força que você não pode ignorar. Esta foi a primeira vez que Laura ouviu falar de tal coisa. Então ela não pôde deixar de se sentir surpresa. Quem pode controlar tal força? Kun sorriu. Ninguém sabe. Bem, então temos que lidar com eles com nossas próprias mãos, disse Laura. Kun balançou a cabeça. Isso é impossível. Se essas grandes forças quisessem lidar conosco, não estaríamos sentados aqui agora. Não subestime o poder deles. Se eles realmente quisessem nos destruir, então seríamos incapazes de resistir, mesmo que todo o Marquei Clã se reuniu. Laura ficou surpresa. Eles têm tanto poder? Sim, eles são tão poderosos. O clã Marquei pode ser considerado um clã forte no continente, mas comparado com aquelas grandes forças lá fora, se eles quisessem lidar conosco, provavelmente estaríamos mortos. Eles parecem muito perigosos. Laura franziu a testa. Agora que Zhao derrotou o imortal mercenário Grop, isso não seria uma vingança contra ele. Kun deu uma leve risada. Este Zhao não é tão simples. Duvido que ele também não tenha uma grande força apoiando-o. Caso contrário, como um mago negro, como ele seria capaz de convocar tantos mortos-vivos de alto nível? Você acha que um mago sem nenhum fundo seria capaz de fazer tal coisa? Laura congelou por um momento. Vovô Kun, você está dizendo que Zhao também é tão poderoso? Kun assentiu. É possível. Pela maneira como ele está fazendo as coisas, é provável que ele faça parte de alguma outra grande força clandestina. Se pudéssemos entrar em contato com eles,
talvez pudéssemos obter alguns benefícios. Mas esses benefícios valeriam a pena? Laura perguntou. Se Zal representasse uma vasta força subterrânea, e eles lutassem contra as forças dessa organização misteriosa, não estaríamos em perigo se fôssemos pegos entre eles? Pequena Laura, sorriu. Depois de tantos anos no mercado, se você ainda não entendeu que às vezes terá que fazer investimentos arriscados, então você não está qualificado como empresário. Amanhã, iremos ver Zal, e isso equivale a fazer um investimento. Acredito que ele é adequado para investir. Explicou calmamente. Você deve se lembrar, como empresário, que a vida tem dois tipos de pessoas. Aquelas que valem a pena investir e aquelas que não valem a pena investir. Isso inclui seus amigos e parentes. Se seu amigo merece um investimento, então você pode investir nele e ajudá-lo, e um dia você vai ganhar alguns benefícios. Mas tem pessoas que não valem o seu investimento, e essas pessoas podem até ser seus parentes. Você pode ajudá-los, mas sua ajuda deve ter um limite, porque essas pessoas não vão te dar nada em troca. Laura olhou para Kun de forma dissimulada. Vovô Kun, que tipo de pessoa eu sou? Kun tossiu 2 vezes, depois olhou para Laura. Você é uma circunstância especial, não um desses dois tipos de pessoas. Laura riu. Kun estava olhando para Laura, mas ele tinha um sorriso irônico no rosto. Ele sabia que Laura era inteligente e muito decidida em seu trabalho, mas também tinha um coração mole demais. Às vezes você tem que ser pesado nos negócios. Mas Kun entendeu o motivo disso. Afinal, Laura tinha apenas 18 anos e estava florescendo como uma menina. Era impossível esperar mais de uma jovem. Kun suspirou. Quer Zal faça ou não parte de alguma grande força subterrânea, sua força ainda é certa. Se fizermos amizade com ele, isso só pode ser bom para nós. Laura assentiu com a cabeça, depois franziu a testa. De qualquer forma, vovô Kun, Zal salvou minha vida. Amanhã, devemos ter alguns presentes prontos para dar a ele. Que tipo de presente você acha que devemos trazer? Kun também franziu a testa. Eu não sei. E se enviássemos um presente ruim que Zal não gostaria? Isso realmente não é fácil de lidar. Ah, mas quando falei com Zal pela primeira vez, ele parecia um homem com quem você poderia se dar bem. E ele é um mago, então acho que devemos escolher um manto e um cajado mágico como presentes. A última vez que nos encontramos seu manto e cajado eram comuns, então acho que algo com o elemento vento ou luar será bom. Kun assentiu. Essa é uma boa ideia. Poderíamos dar a ele um manto de luar, já que é um manto escuro perfeito para magos negros. E um cajado mágico do elemento vento poderia aumentar a força da magia negra. O valor total desses dois presentes será de mais de 50.000 moedas de ouro. Acho que Zal deve ficar satisfeito. Notas do tradutor nu. Não me pergunte, também não entendo porque um cajado de magia do vento pode fortalecer a magia negra. Isso é apenas o que diz. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.